Se Jesus escolheu nascer em simplicidade para alcançar o coração humano, o que hoje precisa nascer de novo em nós, para que Cristo realmente habite em nossas vidas? No livro de Lucas, capítulo 2, versículos 6 e 7, está escrito que, enquanto Maria e José estavam em Belém, chegou o tempo de nascer o menino, e ela deu à luz o seu primogênito, envolveu em faixas e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. O nascimento de Jesus não aconteceu em um palácio, nem cercado de honras humanas, mas em simplicidade extrema. Essa escolha de Deus revela algo profundo sobre como Ele se aproxima do coração humano. Jesus não nasceu onde havia luxo, controle ou reconhecimento. Ele nasceu onde havia humildade, necessidade e espaço para o essencial. Isso nos leva a uma pergunta que atravessa gerações. Se Cristo escolheu nascer assim para alcançar o homem, o que hoje precisa nascer de novo em nós para que Ele realmente habite em nossas vidas? O primeiro ponto que precisa nascer de novo em nós é a humildade. No livro de Filipenses, capítulo 2, versículos 6 e 7, está escrito que Jesus, sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. O nascimento de Cristo revela um Deus que se esvazia para nos alcançar. Mas muitas vezes nosso coração está cheio demais de orgulho para receber Jesus. O orgulho fecha portas, ele cria resistência, ele nos convence de que já sabemos, já entendemos, já estamos bem. Mas Cristo não nasce em corações cheios de si. No livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 18, está escrito que a soberba precede a ruína. Para que Cristo habite, algo precisa morrer em nós. O orgulho precisa ceder lugar à humildade. Outra coisa que precisa nascer de novo é a simplicidade da fé. Com o tempo, muitos transformam a fé em algo complexo, pesado, cheio de regras humanas e expectativas irreais. Mas Jesus disse, no livro de Mateus, capítulo 18, versículo 3, que se não nos tornarmos como crianças, não entraremos no reino dos céus. A fé que agrada a Deus não é sofisticada, é sincera. A simplicidade do nascimento de Jesus nos lembra que Deus não procura performances espirituais, Ele procura corações quebrantados. No livro de Salmos, capítulo 51, versículo 17, está escrito que o sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, e o coração contrito Ele não despreza. Cristo habita onde há quebrantamento, não onde há aparência. Também precisa nascer de novo em nós a dependência. Jesus nasceu totalmente dependente. Dependente dos cuidados de Maria, da proteção de José e da provisão do Pai. Isso confronta nossa busca constante por autonomia. Queremos controlar tudo, prever tudo, resolver tudo sozinhos. Mas a vida cristã não é construída na autossuficiência. No livro de João, capítulo 15, versículo 5, Jesus diz que sem Ele nada podemos fazer. Enquanto tentamos viver a fé apenas com nossa força, Cristo não governa plenamente nosso interior. Ele habita onde reconhecemos nossa limitação. Dependência não é fraqueza, é maturidade espiritual. Outro elemento que precisa nascer de novo é o silêncio interior. Jesus nasceu numa noite silenciosa, longe do barulho das multidões. Hoje, muitos corações estão cheios de ruídos, vozes externas, pressões internas, comparações constantes. No livro de Salmos, capítulo 46, versículo 10, Deus diz para aquietarmos e reconhecermos que Ele é Deus. Cristo não habita em corações que nunca silenciam. Ele fala de forma mansa e suave, como está escrito no livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo 12, Deus não estava no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo,
mas numa voz suave. Para que Cristo habite, algo precisa nascer de novo em nosso ritmo, na forma como lidamos com o tempo e com a presença de Deus. Também precisa nascer de novo a obediência. Jesus nasceu já destinado a cumprir a vontade do Pai. No livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 7, está escrito que ele veio para fazer a vontade de Deus. Muitas pessoas querem Cristo como Salvador, mas resistem a Cristo como Senhor. Mas ele não habita parcialmente. Ele governa ou não governa. No livro de Lucas, capítulo 6, versículo 46, Jesus pergunta: por que o chamam de Senhor se não fazem o que ele manda? O nascimento espiritual que Cristo deseja gerar em nós inclui uma nova disposição para obedecer, mesmo quando não é confortável, mesmo quando custa. Outra coisa que precisa nascer de novo é o amor genuíno. Jesus nasceu por amor. No livro de João, capítulo 3, versículo 16, está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Se Cristo realmente habita em nós, esse amor começa a fluir através de nós. Um coração endurecido, indiferente ou amargurado não reflete o Cristo que nasceu numa manjedoura. No livro de 1 João, capítulo 4, versículo 20, está escrito que quem diz amar a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Cristo habita onde o amor está sendo gerado novamente, mesmo em meio a feridas, desafios e diferenças. Também precisa nascer de novo a esperança. Jesus nasceu num tempo de opressão, silêncio profético e dor coletiva. Ainda assim, seu nascimento trouxe esperança ao mundo. Hoje, muitos vivem dominados pelo medo, pela ansiedade e pelo desânimo. Mas no livro de Romanos, capítulo 15, versículo 13, está escrito que Deus é o Deus da esperança. Cristo habita onde a esperança está sendo restaurada. Não uma esperança ingênua, mas uma esperança firmada nas promessas de Deus. Quando tudo parece escuro, Cristo nasce como luz. No livro de João, capítulo 1, versículo 5, está escrito que a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a venceram. Outro ponto essencial é que precisa nascer de novo a consciência de quem Cristo é. Jesus nasceu como rei, mas poucos o reconheceram. Herodes temeu, os líderes religiosos ignoraram. Muitos não perceberam. Ainda hoje, muitos falam de Jesus, mas poucos o conhecem de verdade. No livro de Mateus, capítulo 16, versículo 15, Jesus pergunta: quem ele é para os discípulos? Cristo habita quando deixa de ser apenas uma ideia, uma tradição ou um costume religioso e passa a ser uma presença viva. Quando ele deixa de ser apenas alguém sobre quem falamos e passa a ser alguém com quem caminhamos. Por fim, precisa nascer de novo o espaço interior. Jesus nasceu porque havia espaço numa manjedoura, mesmo quando não havia lugar na hospedaria. Essa imagem é profundamente simbólica. Muitas vezes não há espaço para Cristo, porque o coração está ocupado demais, com preocupações, medos, desejos desordenados e prioridades invertidas. No livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, Jesus diz que está à porta e bate. Ele não arromba, ele entra onde há espaço. O que precisa nascer de novo em nós é um coração disponível, aberto e disposto a receber. Talvez hoje Cristo esteja batendo novamente a porta do seu coração. Não como alguém distante, mas como o Deus que escolheu a simplicidade para se aproximar. Ele não exige perfeição. Ele busca espaço, que nasça em nós uma fé simples, humilde, dependente, obediente e cheia de amor. E que assim como naquela noite em Belém, Cristo encontre lugar para habitar. Se essa mensagem falou com você, compartilha, se inscreva e que Jesus te abençoe.